Esse momento é um momento especial também para nós, porque é um momento que a gente estuda a palavra de Deus e nós entendemos que a nossa vida é calcada, é firmada na palavra de Deus. E nós temos feito uma série de mensagens. Queria pedir que o Mário Sérgio me desse ali o caderno. Uma série de mensagens baseada no Apocalipse, nas 7 cartas que Jesus endereçou às igrejas da Ásia Menor. E essa série de mensagens tem como tema: problemas da igreja, soluções de Deus. Então Jesus tem trazido soluções para a igreja. As cartas escritas às igrejas da Ásia são cartas escritas à igreja de hoje. Deus escreve para a igreja de hoje, para a igreja de sempre. Toda a igreja, ao longo do tempo, tem vivido ataques específicos, tem vivido dificuldades específicas. E esses ataques, essas dificuldades, têm minado a igreja e têm posto a igreja em perigo. Ou o Senhor tem dado ferramentas para que a igreja suporte e vença as dificuldades. Então, irmãos, essas cartas trazem vários aspectos para a Igreja Batista em Jardim Juari. São orientações sérias que Jesus faz à Igreja Batista Jardim Juari. A igreja que está aí na sua casa. A igreja que você é. Quando se fala de igreja, está se falando sim da igreja instituição, mas principalmente está falando para a igreja indivíduo, porque esse corpo é formado por membros. Esses membros juntos formam um corpo. E esse corpo caminha para a glória de Deus. Mas se esses membros do corpo não tomam cuidado, esses ataques do inimigo alcançam. E aí o corpo adoece. E essa igreja adoecida sofre consequências e não consegue cumprir os projetos de Deus para a sua vida. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Na escola bíblica, com o pastor Endrigo, estamos estudando sobre os problemas da igreja local. Estamos estudando sobre isso. Quais os problemas que acontecem na igreja local e quais são as respostas bíblicas para lidar com esses problemas. E nos cultos da manhã, estamos estudando sobre os problemas da igreja e as soluções de Deus. E já estudamos sobre 5 igrejas. E hoje vamos estudar sobre a igreja de Filadélfia. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 3. E vamos ler juntos a partir do versículo 7. Vamos ler juntos esse texto. Apocalipse 3, a partir do versículo 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te chamei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, porque eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Governarei também sobre ele, e gravarei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus,
e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, ministra de maneira muito particular a cada um que está ouvindo nesse momento essa mensagem. Aos irmãos, aos membros da nossa igreja, ministra o coração deles. Aqueles amigos que têm compartilhado nesse tempo conosco da palavra, ministra o coração desse teu filho, dessa tua filha também, de maneira muito especial, Senhor, muito particular. Ministra no coração daqueles irmãos que estão longe, da Lila lá em Portugal, Bárbara lá em Portugal, ela vai estar ouvindo amanhã essa mensagem. Ao Jorge e todos aqueles amigos queridos lá no Maranhão que estão sempre conosco, aos irmãos do Vale do Ribeira, que estão sempre participando conosco também, e de outros lugares. Pai, ministra o coração de cada pessoa, cada um, e ao meu também, para que cada um se sinta diante do Senhor, e o teu Espírito fale aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando a gente está falando dessas igrejas que estão ali na Ásia Menor, embora não estejam muito longe umas das outras, a gente está falando de situações muito parecidas que acontecem com essas igrejas. Situações que faziam parte daquela época, mas alguns detalhes você vai vendo numa cidade ou noutra cidade, e a gente vai vendo a palavra sendo trazida de acordo com esses detalhes. Por exemplo, na carta passada, o Senhor fala: eis que venho, vigia, senão vou vir que nem um ladrão, e você não vai nem ver o dia e a hora. Aquela cidade forte foi conquistada porque eles não vigiaram, eles estavam tão seguros, e pela única entrada, pela única brecha que tinha no muro, o inimigo entrou. Então Deus traz para aquela cidade uma palavra contextualizada. Para essa cidade não é diferente. A gente vai vendo, por isso a gente vê algumas características da cidade, antes de a gente começar a trabalhar o texto bíblico com as lições para a nossa vida, a gente entende quais as características da cidade, geográficas, históricas, culturais e até espirituais. A gente entende que nesse contexto tem uma igreja, e o Senhor está mandando uma carta para essa igreja, usando muito desse contexto para que eles entendam melhor a palavra. Então, vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. Era a mais jovem das 7 cidades. Das 7 igrejas que nós vimos aqui, ali na área da Turquia, naquela área ali do Oriente Médio, nós vemos que Filadélfia era a cidade mais nova. Ela foi fundada por um grupo de colonos de Pérgamo, que foi para lá. Lembra de Pérgamo, aquela grande cidade do pergaminho? Lembra daquele pessoal cheio da grana? Um grupo dessas pessoas foi lá para Filadélfia e fundou essa colônia que se transformou nessa cidade, mais ou menos ali entre 159 e 138 a.C. Então a cidade está formada, a carta está sendo mandada em Apocalipse. Então, cerca de quase 200 anos depois da formação da cidade. O rei era o Átalo II, e eu vou ressaltar isso aqui, porque lá na frente a gente vai ver uma coisa importante sobre o nome da cidade, que tem a ver com esse Átalo. Então ele funda a cidade, ele é o rei, a coisa está funcionando, e a cidade estava situada num lugar muito especial, muito estratégico, porque a principal rota do correio imperial passava por ali. Então, o correio de Roma, que entra no Oriente, que ia para a Ásia, era passagem, era a última cidade dessa estrada, era a porta de entrada da Ásia. Logo, essa cidade tinha uma característica muito séria. Roma tinha o propósito de fazer dessa cidade uma capital, uma sede da capital da Grécia, uma embaixadora da cultura grega para o Oriente. Então o objetivo dessa cidade era missionário, eles tinham o objetivo de levar para o Oriente a cultura grega.
Essa cidade é chamada de Pequena Atenas, de tão impregnada da cultura grega que ela era. Se essa cidade era impregnada da cultura grega, então ela tinha muitos templos e muitos deuses. O apóstolo Paulo, ele vai pregar lá no Areópago, em Atenas, e quando ele entra naquele panteão, naquele lugar cheio de altares para todos os deuses, eram muitos deuses, ele encontra um altar vazio, e eles pensam, nós botamos altares para todos os deuses que são conhecidos, mas para o caso de ter algum que a gente não conhece, a gente deixa um altar aí, porque se ele reclamar, a gente fala, não, está ali o seu altar, o altar ao Deus desconhecido. Paulo, olhando aquilo, ele prega que o Deus desconhecido é Jesus, é o nosso Deus. Para você ter ideia de como a cultura era importante, a cultura grega, eles eram muito questionadores, eles contribuíram muito para o pensamento crescer. Tudo era formado com tese e antítese, tudo era questionável, tudo era pensado. Os gregos contribuíram muito para o pensamento do mundo aumentar, com certeza. A gente vê Heráclito falando, ninguém pode banhar-se 2 vezes nas águas de um mesmo rio, ou seja, você não é o mesmo e nem o rio é o mesmo. Uma mesma experiência não pode ser vivida 2 vezes, porque você não é o mesmo, vai ser uma nova experiência. O pensamento está crescendo, você precisa entender o que está acontecendo. Fantástico isso, fantástico. O próprio Sócrates, ele vem tirando a ideia de valores absolutos e falando, será que é só isso? Esses valores que se tinham. O único valor absoluto é a palavra de Deus, porque vem de Deus. Mas o que é humano, tudo pode ser pensado, melhorado, questionado, aprendido, aperfeiçoado. Só que essa cultura grega tinha um problema sério. Além desse pensamento privilegiado, eles tinham algumas crenças muito ruins. Era uma idolatria muito grande. Eles atribuíam quase tudo às forças sobrenaturais e à ação de Deus. Essa era uma influência séria aqui na cidade de Filadélfia. Era a porta de entrada do Oriente, era a cidade missionária, mas era uma cidade idólatra. Esse Átalo amava muito o seu irmão. Ele tinha um irmão, Eumenes, ele amava demais. A história conta que a amizade dele pelo irmão, o amor dele pelo irmão era muito grande. E ele apelidou o irmão de Filadelfos, né? Filos, amor, adelfós, irmão, o amigo. Então, esse amor pelo irmão, ou irmão amado, é o que deu nome à cidade de Filadélfia. O que ama o seu irmão, ou o irmão amado, deu nome para a cidade. Jesus, ele conhece a igreja e ele conhece a cidade. Quando ele começa a carta, ele fala, olha, eu conheço as tuas obras, e eu conheço essa cidade. Eu sei que você tem pouca força, eu conheço a cidade, e por isso vou mandar uma mensagem que tem a ver com você e tem a ver com a cidade. Jesus faz uma leitura da igreja e da cidade. E Jesus traz as escrituras adequadas à realidade da cidade e do povo. A mensagem de Jesus, irmãos, era contextualizada. E isso traz para nós uma primeira grande lição. A cidade de Filadélfia não tem nenhuma crítica. Não tem. Tem duas cartas aqui que não tem crítica. Tem só elogio e orientação. Não tem crítica. Filadélfia é uma delas. Mas aqui em Filadélfia a gente aprende umas coisas interessantes. A igreja, e agora você é essa igreja, precisa conhecer 2 coisas para ser útil ao propósito de Deus nesse tempo. Primeiro, você precisa conhecer a Bíblia. Quem caminha com Jesus e não lê Bíblia, está mentindo, não ama Jesus. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
Esse é o que me ama. Como eu vou guardar os mandamentos de Jesus se eu nem sequer conheço esses mandamentos? Como eu vou guardar a palavra de Jesus se eu nem conheço essa palavra? Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E no 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Irmão, se você não conhece a Bíblia, você vai ficar tropeçando, vai caminhar errado e vai pecar, porque é a palavra que nos ajuda a não pecar. Então, a igreja precisa entender essas duas mensagens aqui. Primeiro, a igreja tem que conhecer as Escrituras. Segundo, a igreja tem que conhecer o povo com quem vive, a cidade que vive. Hoje nós estamos aqui em Campo Grande, no centro de Campo Grande, a 1 quilômetro da rodoviária. Aqui no centro de Campo Grande, acontecem algumas realidades que não acontecem mais afastado do centro de Campo Grande. Por exemplo, aqui bem próximo da nossa igreja, numa esquina, descendo aqui pelo centro esportivo, você vai encontrar um grupo de travestis trabalhando. Mais para lá um pouquinho, você vai encontrar um grupo de prostitutas trabalhando. Se você andar mais um pouquinho, você vai encontrar, não sei se ainda estão reunindo, um grupo de moços e moças vestidos de preto, com batom preto, com unha preta, com cara preta, tudo preto. Os emos, darks, eu não sei como é que... Tem vários grupos desse mesmo tipo. E eles ficam ali aglomerados no gramado, sentados ali, tudo pertinho da gente, é tudo aqui no centro de Campo Grande. Aí você entra mais para o outro lado e você vai ver uma população de rua bem grande, os arredores da rodoviária. Você vai ver famílias na rua, próximo da passarela, do lado de cá principalmente. Você vai ver pessoas de rua, alguns doentes mentais e outros não. Alguns pacientes psiquiátricos, surtados, outros não. Tudo aqui pertinho da gente. Aí você vai ver durante o dia uma multidão de comerciantes de rua, gente com a sua barraquinha, dando o seu jeito ali. Você vai ver aqui pertinho da gente uma massa de gente diariamente no calçadão. É um rio de pessoas passando no calçadão. Esse rio desce o túnel e sobe do outro lado. É uma multidão. São características bem especiais do bairro em que a nossa igreja está plantada. Aí você vai caminhar mais para um lado, você vai ter outras características. Subindo Cachamorra, você vai ter já outras características. Se você subir a Cabo Sul, indo para o Rio da Prata, já tem outras características. Outro funcionamento. Se você for para o outro lado, indo em direção a Arthur Rios, ali para o lado da Muriçaba, por exemplo, vai para o Arnaldo Eugênio, outra característica. Se você for para Vasconcelos, ali próximo da estação, você vai ter uma comunidade ali que tem outra característica, tudo aqui pertinho da gente, tudo bem pertinho. Se você for para o outro lado de Campo Grande, você vai ver um outro funcionamento ali próximo do Habib's, naqueles bairros ali atrás do Circulador, próximo ao shopping. Se você vai para o lado do bairro Adriano, você vai ver um outro povo com outro comportamento. Eu pastorei ali quase uns 8 anos. É outro comportamento totalmente diferente. Se você for para o Mendanha, passou a Avenida Brasil, é outro Campo Grande. Você tem outra característica, tanto geográfica quanto comportamental, totalmente, 100% diferente. Você parece até que não tem Campo Grande. Se você for caminhando, beirando ali pelo lado de Santa Sofia, indo em direção ao presídio, você vai ver sítios, criações de cavalos, você está em outro lugar. Tudo aqui em Campo Grande, tudo aqui no nosso bairro. Tudo bem que o nosso bairro é o maior bairro do Brasil. No último censo tinha 336.400 pessoas. É bastante gente. Hoje já se estima que tenha quase 400 mil. Não foi feito censo esse ano. Mas se estima que nosso bairro tenha 400 mil pessoas. Tem um status de cidade, mas não emancipou. E esse nosso bairro, não estou nem dizendo a cidade do Rio de Janeiro, nosso bairro tem várias características. Como eu vou falar de Jesus ou da Bíblia para alguém daqui de Campo Grande? Depende de que alguém.
Jesus, ele traz uma mensagem contextualizada, uma mensagem que contempla aquela característica, aquela necessidade, aquele jeito daquelas pessoas. Esse é o recado que Jesus traz e essa é a lição que a gente tira, né? Jesus falava sempre a linguagem que o povo podia entender. Jesus criava pontes de comunicação. Meu irmão, nós precisamos entender que nós somos a igreja que tem a incumbência de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é isso que diz lá em Pedro, na carta de Pedro 2,9? Mas vós sois o sacerdócio real, a nação santa, a raça eleita e o povo adquirido. Para quê? Anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que anunciar essa grandeza. Mas anunciar como? Hoje nós temos cometido uma falha muito grande de entendimento e com isso a nossa postura está falha. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida com Deus ou tentando viver, nos reunindo. Quando estamos reunidos fora da pandemia, num templo, para que exercitemos a nossa comunhão, e aqui nós temos uma comunhão muito valorizada. Nosso café da manhã é todo domingo de 8 às 9, nosso almoço é todo domingo depois do culto, aquela mesa de banquete de rico, cada um traz a sua iguaria, muita coisa boa, mas aquele feijão com aquela farofa e a salada crua, é a coisa mais impressionante do mundo. Mas a gente traz e a gente valoriza a comunhão, mas é só isso? Cumprimos o nosso papel? Não, meu irmão, nós precisamos ser incomodados, desafiados e abraçar esse desafio de compartilhar essa mensagem. Mas como? Com o idioma que as pessoas entendem. Se eu começar a falar em outro idioma aqui, você acha que você aqui nevassi usava isso aqui? Você entendeu? Não entendeu, né? Por quê? Porque o idioma foi outro. Agora deixa eu falar em português. Se aqui nevasse, você usava esqui? Entendeu, não entendeu? Percebeu? Até o português, se for falar do rápido, não dá para entender? Se aqui nevasse, você usava esqui? Você pensou que estava falando outra língua, não, estava falando português. Meu irmão, a gente precisa falar o português que o outro entende. Não é só falar português, não é só falar da Bíblia, é falar da Bíblia levando a mensagem da maneira que o outro entende. Jesus faz isso e nos ensina. Mas vamos seguir. Esse princípio é valioso para a gente alcançar as pessoas, para a gente observar as oportunidades que surgem, para a gente observar as necessidades que tem e levar uma mensagem que alcance isso. As estratégias e mensagens boas para uma pessoa ou para uma cidade podem não ser boas para outra pessoa e para outra cidade. Por exemplo, eu vou conversar com um jovem universitário e eu posso ter assuntos que sejam interessantes para ele. E com esse assunto eu levar a palavra de Deus. Eu vou com essa mesma estratégia para falar com uma dona de casa que não teve a oportunidade de estudar, se dedicou à família, é uma excelente dona de casa, ela é vencedora no que fez, mas ela não tem interesse para assuntos universitários. Eu vou levar o evangelho com esse linguajar e com esses interesses, vai alcançá-la? Não. Então, quais são as oportunidades, quais são as necessidades que a gente pode levar a mensagem que contemple, que abençoe? Jesus faz isso nessa carta e ele nos ensina. Ele traz a mensagem para todas as cartas, a mensagem tem a ver com a realidade da cidade. A cidade que foi invadida, olha, toma cuidado, senão eu que vou vir invadir. Eu vou vir como um ladrão e destruir vocês. Percebe? Para aquela cidade que se achava rica, ele fala, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A linguagem vem em cima e as pessoas entendem. Uma outra coisa interessante, essa cidade foi fundada com um propósito: ser uma porta aberta para a divulgação da cultura e do idioma dos gregos na Ásia. O Átalo criou essa cidade para ser uma embaixadora da cultura grega, para ser uma missionária dessa filosofia grega. Jesus, falando para a igreja,
ele fala assim, e ele colocou uma porta aberta diante da igreja, para que ela proclamasse não a cultura grega, mas o evangelho da salvação. Percebe uma coisa interessante? A igreja está numa cidade que foi criada para ser uma porta aberta e divulgar uma cultura. Jesus fala, eu ponho diante de vocês uma porta aberta. Será que o pessoal da cidade entendeu? O propósito da cidade era ser a porta. Jesus fala, eu ponho diante da igreja, eu ponho uma porta aberta e ninguém pode fechar. E a função da igreja é divulgar a cultura do reino, o evangelho que pode mudar vidas. O que Jesus falou para aquela igreja é diferente da nossa responsabilidade como igreja hoje? O que você acha? Você acha que há diferença no passado para hoje? O nosso papel mudou? A nossa responsabilidade mudou? Não é mais nossa responsabilidade divulgar a cultura do reino, as verdades do evangelho na nossa geração? Será que mudou? Paulo fala assim, que é até a divisa dos embaixadores do rei. Nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores do rei, embaixadores de Cristo. Claro isso para nós. Hoje nós temos uma função, viver esse evangelho, sim, mas aproveitar as oportunidades para levar essa mensagem do evangelho também na nossa cultura. E Jesus fala para a igreja, eu botei uma porta aberta, eu que coloquei, e vocês precisam levar esse evangelho da salvação. Outra coisa interessante, quando a gente vê Jesus falando para essa carta, para essa igreja, através da carta, a cidade ela foi castigada por diversos terremotos. As pessoas da cidade viviam assustadas pela instabilidade e pelos frequentes tremores. Era uma região vulcânica. Então, vira e mexe tinha terremoto. Era comum paredes rachadas, era comum coisas desabadas, construções, desabamentos e paredes rachadas, porque sempre tinha terremoto. E teve um grande terremoto nessa cidade, vários terremotos menores. E as pessoas, algumas pessoas dessa cidade, viviam em tendas, com medo de viver em estrutura e com terremoto morrerem. Então eles viviam em tendas fora da cidade. As paredes rachadas, os desabamentos e tudo, trazia medo. No ano de 17, depois de Cristo, teve um terremoto muito grande, a gente viu isso, que destruiu a cidade de Sardes, lembra? Aquele terremoto que destruiu Sardes, abalou também Filadélfia, está perto. Abalou tremendamente Filadélfia. Para esse povo assustado com essa segurança, Jesus diz, ao vencedor, eu o farei coluna do santuário do meu Deus, e ele jamais vai sair de lá. E em templos que tinham colunas, era uma temeridade, dava medo para eles, porque se vier um terremoto, a coluna cede. E Jesus está falando, quem vencer, eu vou fazer de você uma coluna, nunca mais você vai ter medo de terremoto, eu vou dar segurança para você. Percebe como a mensagem tem a ver com as realidades da cidade? E uma lição para nós, quem vencer toda essa luta que está acontecendo no mundo, Jesus promete segurança, Ele promete que a gente vai estar com Ele lá. Eu acho fantástico isso. A cidade foi batizada com um novo nome, depois da destruição, do ano 17 depois de Cristo, da reconstrução, ela foi chamada com o apelido do César. Com a ajuda, no ano de 90, a cidade foi reconstruída, e em gratidão a essa reconstrução, chamaram de Neo-Cesareia, a cidade do César. Um tempo depois, outro imperador Vespasiano assumiu e trocou o nome da cidade. O apelido do Vespasiano era Flávio. Esquisito, né, irmão? Imagina, botar o nome do Alex é Alex,
Qual é o apelido dele? Túlio. Qual o sentido disso? Um apelido sem graça. Sem falar no Hernani. Qual é o apelido do Hernani? Mário Sérgio. O pessoal lá fora conhece Hernani como Mário Sérgio. E o meu apelido? Rafa. Meu nome é Mário Sérgio, mas meu apelido é Rafa. É mais ou menos isso. O nome do cara era Vespasiano. Qual é o apelido dele? Flávio. Será que ele tinha complexo do nome dele? E aí mudam o nome da cidade para Flávia, por causa desse imperador engraçado. Jesus aproveita, olha isso, por que eu estou dizendo isso? Então a cidade tinha o nome, foi mudado o nome para Neocesareia. Aí o outro imperador assume e muda o nome da cidade para Flávia, o nome da cidade, porque o apelido era Flávio. A cidade vive mudando de nome. Aí Jesus fala para essa cidade, olha que legal. Eles falam que os vencedores teriam um novo nome. E a igreja vai ter o nome de Deus gravado e não o nome do César. Ou seja, não tem mais essa coisa de alguém muda o nome. Não, o nome vai ser gravado, não muda mais. E o que significa isso? Segurança. Não tem um imperador que muda, outro que muda, não. O Senhor vai ser o rei desse reino. Bota o nome dele, muda o nome. E isso é segurança. Nesse tempo que a gente está precisando de tanta segurança, que a gente está precisando de tanta tranquilidade, essa carta me tranquiliza. Tranquiliza você? O Senhor está dizendo, olha, no meio dessa luta toda, permanece fiel, porque eu te garanto a minha presença e te garanto segurança eterna. Jesus nos oferece segurança. E essa segurança que Ele oferece, Ele grava o nome, o novo nome, na nova cidade que desce do céu, e o nome de Deus. Então, nessa primeira parte da mensagem, eu queria que você pensasse comigo nisso. O Senhor pega uma cidade que tem característica, que tem medo de terremoto, o pessoal fica morando até fora com medo de terremoto. Uma cidade que toda hora troca o nome dela. Chega o imperador, troca o nome, chega alguém, troca o nome. Uma cidade com tanta idolatria, uma cidade com características específicas, e Jesus fala para essa igreja, usando as realidades dessa cidade, as coisas que afetavam a igreja, Jesus traz uma palavra para essa igreja. Meu irmão, as coisas que te afetam, o Senhor, uma palavra bem firme para você, bem clara, não é jogo de palavras, não é dúvida, o Senhor traz para você resposta, e muita gente tem recebido resposta de Deus, mas não tem percebido o que Deus está falando. Mas como que Deus fala? Deus fala através da Bíblia, Deus fala quando a gente ora ao nosso coração, Deus fala quando a gente lê um livro, Deus fala às vezes através de uma conversa, e aquela palavra entra e muda muita coisa. Deus fala através de um louvor, que é a mensagem cantada. Deus fala, essas são as maneiras que Deus mais fala, mas Deus pode falar através de um filme? Pode. E Deus pode falar através de uma poesia? Pode. Deus pode falar através de uma novela? Novela? É. Deus pode falar do jeito que Ele quiser, irmão. Ele fala através de uma mula. Ele não pode falar através do que Ele quiser. Quem está ligado no Senhor, vai perceber o Senhor falando, trazendo uma mensagem específica, uma resposta, uma bênção para a sua vida. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem ouvido Deus falar? E Deus está falando. E nesse tempo que as pessoas estão tendo mais tempo para algumas coisas que não tinham, desperdiçando tempo, outros estão aproveitando para aprender coisas novas, outros estão aproveitando para ter mais tempo com Deus, outros estão aproveitando para ler livros, para se relacionar, e Deus sempre vai falar conosco. Meu irmão, Deus fala com você, fala comigo.
quando ele fala é para trazer segurança, tranquilidade, mas nessa carta Deus está trazendo para essa igreja algumas realidades que fazem parte da missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Jesus fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, ou na tradução mais próxima do original, tendo sido feito passar por qualquer lugar, passando por qualquer lugar, vivendo em qualquer realidade, faça discípulos a todas as nações, batizando, ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É a missão, a igreja vive para salgar. E Jesus diz, vós sois o sal da terra, se o sal não salgar, para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Se o sal perder o seu sabor, se tornar insípido, nós temos uma missão, termos sabor. Nós temos uma missão, termos em nós as características de Jesus. Nós temos uma missão, servirmos. Nós temos uma missão, levarmos a mensagem. Nós temos uma missão. Há uma igreja fraca. Jesus falou, eu sei que você tem pouca força. Por que fraca? Provavelmente por ter pouca gente, provavelmente por ter escravos como membros, gente sem influência social. Era uma igreja que, olhando de fora, parecia fraca, mas Deus fala, vocês não são fracos não, não é fraco não, eu tenho posto diante de vocês uma porta aberta, quem abre a porta sou eu, e ninguém fecha, se eu fechar também ninguém abre. Nós vemos uma igreja ainda há pouco, rica, e todo mundo falando, que igreja maravilhosa, e Deus fala, mas você está morta. Agora a gente vê uma igreja pequenininha, e Deus fala, você está viva, você não é fraca, você é forte, e eu estou botando diante de vocês, o que fortalece a igreja? A consciência da sua missão. Deus está trazendo para a igreja a consciência da missão que a igreja tem. E qual é a missão da igreja? Ser uma porta aberta para divulgar o evangelho do reino para o mundo. Qual outra lição que Jesus dá para a igreja aqui nesse comecinho? Vocês são fracos, ou se acham fracos, mas levem a mensagem, a cultura do reino. E levem com uma linguagem sábia, uma linguagem acessível, uma linguagem que toque na necessidade, uma linguagem que aproveite a oportunidade, fale a língua das pessoas. Irmãos, se nós falarmos até a nossa língua de maneira esquisita, as pessoas não entendem nem que a nossa língua é a nossa língua, nem o português elas conseguem entender, que dirá o evangelho. Precisamos ter cuidado, sabedoria, para levar essa mensagem, para abençoar vidas, e não para levar uma religião, mas para levar um Senhor Jesus à vida delas, a vontade de Deus à vida delas, revelada na palavra. É isso que Jesus está dizendo para essa igreja. Para uma igreja que tem medo de terremotos, Jesus fala, vocês vão ficar firmes comigo. Para uma igreja que tem uma insegurança, toda hora troca o nome, Jesus fala, não vai mais trocar não. Quando estiver comigo é para sempre, felizes para sempre. Olha que coisa boa, não é conto de fadas não, é evangelho. O evangelho promete felizes para sempre, e sempre, é eterno. Para essa igreja castigada, o Senhor, no versículo 12, ele diz, olha, você jamais vai sair de perto de mim, fica tranquila, eu tenho para vocês algo muito especial, eu tenho para vocês, eu confio em vocês. Às vezes a gente julga a igreja, se é abençoada ou não, pelo tamanho que ela tem, pela quantidade de pessoas que ela alcança. Jesus julga a igreja pelo coração que ela tem, pela fidelidade que ela tem, pela perseverança que ela tem. Aqui no versículo 7 me chama muita atenção. Diz assim, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Para uma igreja que estava sendo perseguida pelos falsos mestres, aqui fala de novo daqueles
que se dizem judeus, aqueles que são da sinagoga de Satanás. Tinha um grupo de judeus, irmãos, que plantaram um tipo de sinagoga, tanto na outra cidade quanto ali em Filadélfia, e que tinha como propósito perseguir e destruir a igreja. Eles estavam na mesma finalidade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a gente vê no livro de Atos, que ele recebeu carta, autorização, para perseguir os do caminho, ou seja, os cristãos, levar preso ou matar. Quando mata Estevão, joga no pé do Paulo a roupa dele, ele está consentindo, isso aí mata mesmo. E fora Estevão, quantos outros desconhecidos foram mortos por Paulo, que a Bíblia não diz? Quantos foram presos? E ele julgando que está servindo a Deus. Ele estava julgando que essa igreja não estava seguindo o judaísmo, tem que matar. A intenção é boa, mas a atitude é horrível. E tinha um grupo de judeus zelosos, querendo destruir a igreja, porque achava que a igreja estava querendo destruir o judaísmo. E essa sinagoga, com essa pegada mais ativa, mais combativa, estava lá também. Esses que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, não tem um coração circuncidado, não tem marca de Deus, é só uma pegada religiosa, de uma prática religiosa. Eles estavam lá. Essa igreja está sendo perseguida com várias mentiras, e Jesus destaca que ele é santo. Primeira coisa que ele fala para a igreja, isso diz o que é santo. Santo é separado de todo pecado, separado de toda mentira, o verdadeiro, o original. Jesus está dizendo, quem está falando com vocês é o original, não é o fake não é o genérico não é o deturpado, distorcido não, sou eu, o original. Vocês estão sendo perseguidos por falsas doutrinas, olha para mim, quem está falando sou eu. Ele bota a santidade absoluta em contraste com os que vivem em pecado. Cristo é santo no caráter dele, nas obras dele, nos propósitos dele. Meu irmão, eu estava vendo esses dias um vídeo de um pregador famoso que está nas redes sociais, no YouTube, Yosef Akiva, um homem de um conhecimento tremendo de judaísmo e até de Bíblia. Só que nesse vídeo, Yosef Akiva está dizendo que Jesus não é Deus. Toda a mensagem dele agora caiu por água abaixo. A base do evangelho é Jesus como Deus. Jesus é Deus. Ele não é um Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. E o Verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. É isso que está na minha Bíblia, em João 1, de 1 em diante. Se o Verbo era Deus e esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus é Deus. Jesus várias vezes diz que é Deus. Tem vários pregadores famosos até, tentando negociar essa verdade, distorcer isso. A Bíblia diz que apareceu um anjo do céu e pregar outro evangelho, diferente desse que eu estou pregando. E qual é a mensagem do evangelho? Meu irmão, é a mensagem da reforma. Salvação é pela graça, é só a graça, não tem nada que eu me possa fazer. É pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie, é só a fé. É só Jesus, não tem outro jeito de ser salvo, não é por prática de religião, não é por praticar judaísmo, não é por nada, é só Jesus. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Eu estou falando versículo. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim, não tem outro jeito. Ele é Deus. E só as Escrituras
São os 4 fundamentos da reforma: só a graça, só a fé, só Jesus, só as escrituras. É esse evangelho, baseado nisso. Se aparecer qualquer pregador, se eu pregar, não me ouve, me considera maldito, anátema. Se até um anjo aparecer bonitão, ó, asão do anjo, parou com aquele asão, isso é um anjo, e aí prega para você com aquela voz de anjo, com aquela cara de anjo, falou que Jesus não é Deus, falou que a salvação não é pela fé, considera ele maldito. Jesus fala: eu sou santo, eu sou o original, ao contrário desses que vivem no pecado, ao contrário desses que estão trazendo a mensagem errada. Ele não é a sombra da verdade, Jesus é a essência, Ele é o Deus confiável, em contraste daqueles que mentem. No versículo 9 está dizendo, ó, eu farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e reconhecer que eu te amei. É mentira deles, eu sou Deus. Jesus é o Deus verdadeiro, em meio a tantas divindades da cidade. Ele fala: eu sou Deus, eu sou o único Deus. Querido, um dos problemas da igreja é não ter essa certeza de que Jesus é Deus e não se relacionar com Ele, e não se relacionar com Deus como tem que ser. Evangelho é transformação da vida por Jesus e pelo sacrifício de Jesus, e essa vida transformada gera relacionamento. Se não é relacionamento que muda a vida e que faz a vida ser igual a dele, se ele estivesse no lugar, isso não é evangelho. O evangelho muda a vida, perdoa pecado, sela para ir para o céu. Mas quando selou, traz o céu para a terra, e aí cada dia você fica mais parecido com Jesus. Quem diz é Ele. Não interessa o título. Aqueles homens nasceram em tribos de Israel, mas não eram judeus no sentido espiritual. Não era. Qual o título que as pessoas têm colocado para tentar pregar e falar besteira? Qualquer coisa que não está na Bíblia é besteira. O que vale é a verdade, e a verdade está na palavra. Quanta gente com título, é pastor, é missionário, é apóstolo, hoje tem tanto título, é diácono, é evangelista, profeta, irmãos, hoje esse negócio de profeta está sendo tão utilizado. Eu creio em profecias, eu creio, as profecias da Bíblia que estão se cumprindo, mas e profecia que Deus fala através de alguém? Creio também. Se Deus usou mula para falar, não pode usar hoje para falar, só que hoje as mulas usam terno e gravata, infelizmente, e às vezes falam por conta própria, não usados por Deus, mas Deus pode usar o que Ele quiser para falar. Deus me quebrantou uma vez, falou comigo usando uma propaganda de televisão, com Carl Lewis correndo, uma propaganda de pneu, e Deus falou comigo tanto, a mensagem que mudou minha vida, usando uma propaganda de pneu, uma propaganda de 15 segundos, 30 segundos. Deus, Ele pode usar o que Ele quiser. Então Ele pode usar uma pessoa para trazer uma mensagem? Sim. Só que no Velho Testamento, se o profeta trouxesse uma mensagem e ela não se cumprisse, ele era gentilmente conduzido para fora da cidade e ele era apedrejado até morrer. Queria ver se hoje tivesse esse mesmo critério, se ia ter tanto profeta falando coisa aí. Uma vez uma irmã foi pregar numa igreja. Irmãos, antes de ser pastor, eu viajava pregando. Eu comecei a viajar como adolescente, fazendo projetos missionários e pregando. E aí, quando eu fui para o seminário, eu já fazia série de conferências em igrejas. Durante todo o tempo de seminário, eu viajava toda semana pregando, quase toda semana pregando. Eu me formei, fui ordenado e continuei viajando para pregar. Até hoje eu viajo toda semana quase, não na pandemia. Quando eu estou pastoreando igreja local, como nesse momento, eu viajo no meio de semana, é sexta e sábado, é meio de semana. Segunda é um bom dia de viajar. Mas eu sempre viajei muito. Eu fiquei quase 6 anos sem pastorear a igreja local, só
pregando em congressos, dando treinamentos de liderança, de igreja e liderança de jovem. Num outro ano, dos 52 finais de semana, eu viajei 49. Então, eu quero dizer isso não para me vangloriar, não, para dizer que eu viajo muito. É porque tem pouca gente fazendo esse trabalho, a obra é grande, tem pouca gente fazendo, então, quem está fazendo, eu viajo muito. Aí eu fui pregar na igreja. No final da igreja, uma irmã falou assim: ô pastor, eu tenho uma palavra do Senhor para entregar para o irmão, não sei se o irmão recebe. Eu falei: irmã, recebo, ouço, claro que eu ouço. Então, quando o irmão terminar, eu quero ter uma palavra com o irmão, porque eu tenho uma palavra para te entregar, é uma profecia para te entregar. Falei: tá bom, minha irmã. Acabou, dei atenção para a irmã, ela queria tanto me dar uma profecia. Ela falou: pastor, eu via uma mala, eu via o irmão e via uma mala. O irmão vai viajar, se prepare que o irmão vai viajar. O irmão recebe. Eu vi, irmão, eu acredito que eu vou viajar, acredito sim, que bom que o irmão recebeu, era isso que eu tinha para entregar, foi embora. Bom, eu fiquei pensando, ela viu uma mala, eu falei: será que é o irmão fulano? Porque tem irmão que é mala, tem irmão que é difícil, a gente ama e tudo, mas é difícil. Tem irmão que é mala sem alça, não é nem mala com alça. Eu fiquei pensando, será que é alguém que vai me visitar? Ela está vendo uma mala? Tem gente que é difícil. Eu falei: será que ela está falando de alguém da minha família? Não pensei na minha esposa, não pensei na minha esposa. Não pensei, eu falei: ela vai falar mal da minha esposa para mim. Ela viu uma mala, eu falei: não, minha esposa não é uma mala. Tá, Lênia, te amo, tá bom? Aí, eu falei: caramba, eu viajo desde de adolescente, já não sou mais adolescente, né, já sou um jovem. Gasto, usado, né, mas... E eu viajo desde adolescente, irmãos, eu viajo há 40 anos. Eu viajo pregando, há 40 anos que eu viajo. E aí a pessoa vai e diz que viu uma mala, que eu vou viajar. Se fosse lá no Velho Testamento, eu ia falar: ó, leva a irmã, não precisa botar com a pedra não, só a surra de bambu, de vara de bambu, porque essa profecia, Deus ia mandar a irmã falar para mim que eu ia viajar, se eu estava com a agenda até o final do ano cheia para viajar. Qual a utilidade de Deus usar uma irmã para falar que eu vou viajar? Se fosse Deus, eu falar: Deus, fala sério, senhor, já eu sei que eu vou viajar, que agenda aqui, foi o senhor que permitiu que me convidasse, para que o senhor está falando que eu vou viajar? Alguma viagem especial que o senhor está querendo dizer? Eu vou viajar de férias para o Caribe? Só se fosse, se ela falasse: eu vi uma mala com os coqueiros, e eu escrito Caribe, aí ia ser uma profecia bacana, irmão, falar: amém, irmã, recebo, mas não, eu vou ver uma mala. Queridos, hoje é um tempo complicado, a gente brinca, mas é complicado, porque pessoas estão dirigindo a sua vida por profecias que outros dão, sem consultar a Bíblia. Deus fala com a gente, é o correto, é o verdadeiro, é o fiel, mas a gente ouve palavra, por quê? Porque é o meu pastor que falou. Tá joia, o pastor falou para você, baseado, que bênção. Não estava baseado, é uma opinião dele, então que bom, ouve, mas ouve outras opiniões. Se a opinião, ouve de todo mundo, se a palavra, segura e cumpre, obedece. Jesus está dizendo: olha, vocês estão sendo bombardeados por esses falsos judeus, por essa gente que se arvora, que se baseia em títulos eclesiásticos, e vocês estão embarcando. As pessoas estão embarcando. Essa igreja não, essa igreja estava firme. Deus está falando: ó, vocês estão sendo perseguidos, mas vocês perseveraram. Aqui embaixo fala sobre perseverança. Já que vocês perseveraram, quem está falando com você agora sou eu, o original, o santo, o justo, o verdadeiro. Eu que estou falando. E essa cambada que está vindo são mentirosos. Não segue, permanece fiel. Ah, meu amado, a gente vai terminar a mensagem aqui hoje. Já entendemos onde está a cidade, já entendemos o que essa cidade viveu, já entendemos o que abalou a cultura da cidade, e já vimos Jesus dando uma aula aqui. Ele traz uma mensagem, com a leitura que ele faz da cidade. Ele pega as questões que eles vivem e traz uma mensagem na linguagem que eles entendem. Isso é fantástico. Ele dá para a igreja uma missão. Ele não fala: ai, que pena, vocês são pobrezinhos, né? São tão pouquinhos. E aí fica para você, meu irmão.
Qual é a igreja que você está? Eu estou numa grande igreja, glória a Deus. É a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Não existe, ela é grande. Está em vários lugares, pedacinhos espalhados em cada lugar. Mas a grandeza da igreja, a grandiosidade está nessa identidade. Somos a igreja do Senhor Jesus, a igreja que está trabalhando, a igreja militante, até Jesus voltar. Quando Ele voltar, seremos a igreja triunfante, vamos com Ele para o céu. Mas somos a igreja militante, e essa igreja militante, eu sou pastor, eu tenho a incumbência de ensiná-la e de desafiá-la, e de preparar os santos para a obra do ministério. Então, meu irmão, segura isso aí, não interessa número, Deus não se impressiona com número, Deus não se impressiona com como as pessoas estão vendo, Ele está vendo por dentro. E eu fico pensando nessa pandemia, que a gente não está se reunindo, o que Deus está vendo dentro da igreja, dentro de você, o que Deus está vendo? E Ele, no meio dessas dificuldades, Ele dá uma missão, Ele mostra como fazer, Ele mesmo faz, linguagem acessível, acessa as pessoas, acessa as necessidades, aproveita as oportunidades, se segura, não se deixa levar pelo sentimento, não se deixa levar pelo ensino errado, é Ele o Senhor, e esse Senhor, a quem nós cremos, que nos salvou, que se revelou para nós, que nós ouvimos, nós temos que conhecê-lo. Sem conhecer Bíblia, você não pode pregar a palavra. Aí eu pergunto de novo, quanto tempo por dia você gasta com Deus? Quanto tempo por dia você gasta com televisão? Nessa pandemia, quem gosta de televisão, e lá em casa a gente gosta muito de filme. Eu gosto de novela também, não dá para ver muito. Agora na pandemia até estou vendo mais um pouquinho. Eu gosto de novela. Muita gente vai me criticar. Vai ver o que tu quiser, irmão, o problema é seu. Pode se meter no gosto dos outros, eu gosto do que eu quiser. Vai dizer que todo filme é edificante e abençoador. Ah, vai deitar. A gente separa, julga tudo, retém o que é bom. Eu separo as coisas boas, o que é ruim a gente joga fora. Mas quanto tempo você gasta vendo filme? E novela? E live? Uma tanta live, Deus me live. Porque é muita live. Quanto tempo você gasta com isso? Quanto tempo você gasta com jogo? Jogando. Tem gente que gosta de jogar nessa pandemia. Quanto tempo você gasta lendo outras coisas? E quanto tempo por dia você gasta com Deus? Lendo a palavra. Não é ler muito, não. É ler com vontade, é ler para aprender muito. Se você lê um capítulo, mas lê, relê, sublinhou, tirou lição para a tua vida e entendeu, isso vai te marcar, vai te abençoar. E oração? Orou por quem essa semana? Eu fico tão feliz quando eu recebo respostas, feedback de orações que a gente fez. E o resultado, que alegria de ter participado dessa batalha. Você tem orado por quem? Tem gente que ora só pelas suas necessidades, é uma oração egoísta. Meu irmão, ora por alguém. Ora pelo pessoal da tua família, pelo vizinho, pelo menos. Ora por mim. Mas não ora só por você, não. Ora por alguém, em nome de Jesus. Conversa com Deus. Ora por coisas específicas. Se edifica. Ouve outras mensagens durante a semana. Vídeos edificantes. Lê livro que te edifique. Nós precisamos entender o que o Senhor fala aqui nas entrelinhas. Se a gente não conhecê-lo, a gente vai ser enganado e a gente não vai ter condições de cumprir a missão. A igreja tem uma porta aberta diante dela, uma responsabilidade de levar o evangelho do reino para as pessoas. Filadélfia está dentro desse contexto e o Senhor não tem pena dela. Tem que falar, a gente não consegue, não é verdade, a gente não consegue, é tão difícil. Não, a gente consegue. Quanto mais dificuldade, mais a graça de Deus se derrama e se manifesta, Deus capacita pessoas para isso. E a gente vê que é Deus capacitando realmente para isso. E a pessoa vai sentir como uma coisa fosse sua responsabilidade mesmo, porque Deus deu. Deus não vai dar tudo para o pastor, não, Ele vai dividindo. Eu fico vendo aqui o pessoal do louvor assumindo essa responsabilidade de vir, de ensaiar, de cantar. O pessoal do multimídia, Túlio, Érica, Mário Sérgio, Lanai, estão aqui, né, se aperfeiçoando para transmitir a novidade para a gente. Os instrumentistas passando
em casa, estudando os seus instrumentos, ele passando a música para trazer. Isso não é legal? Veja a Télia, né? Sempre eu lembro da Télia pela responsabilidade que ela tem assumido nesse tempo de pandemia, com esse serviço das cestas básicas, de manter organizado, de fazer chegar as pessoas. Que bênção! Gente que assumiu e está servindo. Olha que bênção! Ao invés de pensar no que não dá para fazer, a gente tem que pensar no que dá para fazer e fazer bem feito, e Deus vai abençoar esse bem feito e vai abençoar a gente. E nós vamos ser a igreja que o Senhor vai sempre se revelar e se manifestar. Hoje a gente para aqui, semana que vem a gente continua mostrando outras soluções que o Senhor dá e desafios que o Senhor dá para essa igreja irrepreensível. Essa igreja não tem crítica, a igreja não tem repreensão, mas o Senhor dá outras orientações, outras ferramentas e empurra essa igreja em direção à missão que ela tem que cumprir. Mas isso a gente deixa para a semana que vem, para a gente terminar a nossa penúltima igreja, que é a igreja de Filadélfia. Espero que tenha servido para você essa mensagem. Te desafio a abraçar essa missão que Deus tem posto diante da igreja de Filadélfia e diante da igreja Jardim Juari. Amém? Vamos orar. Senhor, abençoa de maneira muito especial a tua filha e teu filho que estiveram até agora participando dessa mensagem, entendendo a tua palavra. Pai, incomoda esse coração. Dá para os teus filhos o que o Senhor está dando para mim agora, esse desejo de entender como levar essa mensagem a outras pessoas e abençoar outras vidas. Senhor, abre os nossos olhos para a gente não ser enganado, Senhor, pelos que se infiltram, pelos que questionam, pelos que tentam trazer mentiras com cara de verdade. Verdade é a tua palavra. Senhor, nunca deixe que a gente esqueça que Jesus é Deus, o Deus que se fez homem, o Verbo que se fez carne, o nosso Senhor, o Salvador. Não deixe a gente esquecer isso, não. E Senhor, coloca diante dessa igreja uma porta aberta, porque se o Senhor colocar, ninguém fecha, para que nós sejamos missionários da cultura do céu, missionários do evangelho da salvação, aonde nós estamos, na nossa família, com os nossos amigos, no nosso bairro. Dá-nos a visão certa, dá-nos a leitura do nosso bairro, para que a gente possa levar a mensagem correta. Fortalece a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor é fiel, amém, meu irmão? A gente vai terminar o nosso culto de hoje com o nosso pós-lúdio, que está dizendo justamente isso. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. E essa fidelidade nos basta. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo alcance a cada um e repouse sobre todas as vidas que estão ouvindo agora essa oração, e se estenda a todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, de agora e para sempre. Amém.